Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com classes. Classes são unidades de código, são trechos de código que contêm comportamento e dados. É um conjunto de comportamento e dados que mantém alguma relação entre si. Elas servem para que você possa organizar o seu programa e posteriormente para que você possa reutilizar código de uma maneira simples, tá? A maneira mais básica de se utilizar classes é aquela que a gente já vem utilizando. Então vamos dar uma olhada no nosso código para conseguir entender um pouquinho melhor isso. Então esse aqui é um programa básico, né? Que ele vem padrão aqui do nosso template. Então ele tem um namespace. Esse namespace ele contém aqui, no nosso caso, uma única classe chamada Program. Vocês percebam que todos os nossos programas já têm uma classe. Este nome você pode mudar à vontade, né? E aqui dentro ela contém uma única subrotina, né? Chamada main, que ela é obrigatória, com esta mesma assinatura, né? Sempre. E aqui você vai poder digitar os comandos que vão ser executados ao iniciar o seu programa, né? Mas como eu disse, né, essa classe ela é um conjunto, né, um agrupador de dados e comportamento. Quando eu falo em comportamento, eu estou falando de outras rotinas, outras subrotinas, né? E a partir de agora, toda vez que eu usar o termo que eu deveria usar o termo subrotina, eu vou usar um termo diferente, eu vou usar o termo método, ok? Vocês já vão entender por quê, tá? Então, isso aqui, agora, nós vamos dizer que main é um método da classe program, ok? Ou, se você quiser usar o nome completo, aula-classes.program, ok? Namespace, ele é o identificador que vem antes do nome da classe, né? Então, se você quiser o nome completo de main, ela é aula-classes.program.main, ok? A gente usa isso também em linguagens que dão suporte a esse tipo de funcionalidade, tá? Então, aqui, eu posso ter, dentro da minha classe program, outros comportamentos. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar, por exemplo, ação 2. Sei lá. Você vai definir isso aqui de acordo com a sua necessidade. E aqui dentro, né, eu posso vir aqui e fazer acesso à ação 2. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar este comportamento que você chamou de ação 2. Faz qualquer coisa. Você define aqui o que ele vai fazer e volta. A gente já viu isso aqui em detalhes na aula de subrotinas. Ok? Se você não viu ainda, veja porque ela é essencial para esse vídeo. E você pode ter outros comportamentos definidos aqui, não tem nenhum problema, tá? Então, void... Vamos colocar aqui uma ação 3, faz outra coisa, ok? Eu posso chamar aqui também ação 3, posso chamar dentro da ação 3, eu posso chamar ação 2, ok? Sem nenhum problema. E perceba que eu posso usar aqui program. Que vai fazer acesso à mesma pessoa, posso usar com ou sem, porque eu estou dentro da mesma unidade, né, de código. E a gente tem diversos comportamentos, né, o comportamento main, que é o principal do seu programa, o comportamento ação 2, o comportamento ação 3, essa é uma lista de comandos a serem executados, e todos eles dentro do mesmo conjunto chamado program, que é uma classe, ok? Eu disse que uma classe ela tem tanto comportamento quanto dados. Então, quer dizer que eu posso ter outro membro dessa classe aqui, que é um membro que vai me disponibilizar um dado a ser compartilhado, tá?
Uma maneira fácil de enxergar isso é vir aqui no método main e declarar uma variável n, por exemplo, int n igual a 0. Okay? Se eu vier aqui e fizer uma modificação no valor de n, ok, tudo bem, isso aqui a gente fez várias vezes desde o momento que a gente iniciou o uso de variáveis. Agora, perceba que se eu tiver aqui dentro de um outro método, né, e tentar acessar n, vocês vão ver que eu não vou conseguir. Ele vai dizer que n não existe no contexto atual. Qual é o contexto atual? O método ação 2. Tá? Percebam que eu poderia, por exemplo, declará-lo novamente. Mas aí perceba que este n não tem nada a ver com este n. Eles têm vida independente. Tá? Percebam que eu não posso declarar novamente n aqui se ele já tiver declarado. Já está definida neste escopo. Escopo e contexto vão ter o mesmo significado aqui quando você lê as mensagens. Tá? Então, e se eu precisar compartilhar entre esses dois contextos, né, do método main e do ação 2, uma variável? Né? Eu não posso declarar ela aqui dentro de um dela nem do outro, porque eles são independentes. Então eu vou usar o nível da classe para poder compartilhar dados entre esses métodos. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa declaração aqui, né? Ele vai me dizer que n não existe. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa declaração daqui e vou tirar. Agora n não existe em nenhuma das duas. Mas se eu declarar este n aqui na minha classe, usando esse termo static, que vocês já vão entender exatamente o que ele é, por enquanto vocês estão só assumindo, eu consigo ter esta variável n disponível para os meus dois métodos da classe program. Então, esta variável n passou a ter um escopo, né, uma área de atuação de classe. Então, ela vale para todos os locais dessa classe. Então, eu tenho um outro comportamento aqui. Se eu quiser utilizar a classe n, a variável n, né, que a gente vai chamar agora de atributo, porque ela está dentro de uma classe, disponível para todos os pontos do meu program, né, da minha classe program. Então, eu consigo ter dados compartilhados para toda a minha classe. Ok? Então, essa é a ideia de você ter dados e comportamento compartilhados numa mesma unidade. Né? Então, fechei a minha classe, então todo esse espaço aqui da classe vai compartilhar essa variável aqui. Tá? Essa é a primeira coisa. Para que esse comportamento funcione exatamente do jeito que eu estou falando, você precisa necessariamente que elas sejam marcadas com essa palavra static. Tá? Quando eu usar essa palavra static, eu estou dizendo que essa classe ela já existe de maneira estática em todos os lugares que ela for referenciada. Tá? Ela não tem a possibilidade, né, de ser trabalhada. Não é que ela não tenha a possibilidade, ela não é adequada para ter N cópias da mesma classe dentro do mesmo programa. Tá? Então, essa classe program, de maneira geral, a gente está imaginando que ela vai ter somente uma cópia dentro desse programa. Mas como assim? Vocês já vão ver, já na sequência, eu vou explicar para vocês que muitas vezes a gente vai ter uma classe criada que a gente quer ter várias cópias dentro do nosso programa. E aí, utilizar essa palavra-chave static vai ser uma má prática de programação na maioria dos casos, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. Tá? Então, de maneira geral, no dia a dia, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, você tem uma situação muito específica, você vai usar a palavra-chave static
somente em dados e em comportamentos para essa classe Program, tá? Principalmente enquanto você ainda não tiver um entendimento melhor de como isso funciona, tá? Aos poucos você vai entendendo melhor isso e você sabe como vai aprender como organizar o seu programa para não precisar disso, tá? Eu só estou alertando vocês que tomem muito cuidado com essa palavra-chave static, porque ela vai te gerar alguns comportamentos que podem não ser exatamente o que você queria, tá? Mas é isso. Então eu tenho aqui um dado, né? Posso ter quantos eu quiser, tá? N2, não importa. Posso não colocar valor inicial, ok? E esses dados eles são compartilhados por todas as subrotinas que você tiver aqui, e a gente vai chamar esses dados de atributos e essas subrotinas de métodos, ok? Essa é a primeira coisa que a gente aprende sobre classes, nesse caso aqui, uma classe totalmente estática. A próxima coisa que a gente vai aprender sobre classes é como trabalhar com classes dinâmicas, classes que eu posso ter várias cópias dentro do meu programa e guardar dados independentes para cada cópia e trabalhar dinamicamente em tempo de execução, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar essa classe, porque a gente não vai precisar, então eu vou tirar todos os membros dessa classe, tanto os atributos quanto os métodos, e vou zerar aqui tudo que a gente colocou aqui para explicar a questão dos membros, ok? Então, voltamos com o nosso programa zerado. Agora, digamos que eu vou fazer um programa, eu preciso fazer um programa que manipule contas de usuário. Contas como uma conta de banco, por exemplo, com um titular e um saldo que vai ser movimentado durante a execução do programa, tá? Então percebam que eu tenho uma ideia e eu quero trazer essa ideia para dentro do programa. A classe, ela é uma ferramenta muito estudada dentro da programação que vai nos permitir criar essas abstrações. Eu vou trazer uma situação do mundo real para dentro do meu código e tornar o meu código o mais próximo possível do comportamento real dessa situação concreta que eu vou trabalhar num código abstrato. Então, se eu vou trabalhar aqui com contas de banco, eu quero criar uma estrutura dentro do meu programa que se assemelhe a uma conta de banco e que me permita criar programas em cima disso. Que eu posso saber exatamente o que é a priori ou eu posso nem saber ainda. Eu posso estar fazendo um sistema para um banco mesmo que cria funcionalidades novas, produtos novos, maneiras novas de trabalhar e eu sequer as conheço. Tá? Então, utilizar as classes para isso vai nos permitir evoluir organicamente o nosso programa porque ele se parece muito com aquilo que existe na vida real, tá? Ou no problema real que você quer resolver. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar uma nova classe dentro do meu programa para representar essa conta de banco. Okay? Então, eu poderia criá-la aqui mesmo, né? Vir aqui e criar uma nova classe. Porém, não é uma boa prática de programação fazer isso, a gente busca criar um arquivo independente para cada classe. Tá? Então eu vou vir aqui, né, e vou criar um novo arquivo. Opa, criei uma nova pasta, né? Fiz errado. Aqui, ó, novo arquivo, que eu vou chamar de conta. Ok? Porque ele vai representar uma conta do meu banco. Então percebam que ele está, eu coloco a extensão .cs, né, porque ele é um arquivo C#, e ele está totalmente em branco. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, declarar um namespace. Eu poderia usar o mesmo namespace que está aqui. Se eu fizer isso, eu não vou precisar usar uma cláusula using aqui para fazer referência àquela classe. Isso não é obrigatório ser igual, então você pode definir o namespace que você quiser. Para ilustrar,
eu vou criar um namespace chamado meu banco. Então, todas as classes aqui que eu defini referentes a esse banco que eu estou criando vão iniciar com o namespace meu banco. Okay? Ele é só um identificador. E aqui dentro eu vou criar uma classe que eu vou chamar de conta. Então, ela vai ser a conta do meu banco. Ok? Então, eu já tenho a estrutura básica, percebo que é muito parecido com o que a gente tinha aqui. Né? O que eu vou colocar dentro dessa conta? Eu vou colocar 2 dados, não vou colocar comportamento ainda, somente dados. Então, eu vou criar um dado para o titular e um dado para o saldo. Okay? Aqui, eu não vou criar esses membros da classe usando a palavra static. Tá? Por quê? Porque eu quero ter várias cópias de conta, uma conta para cada pessoa que utilizar o meu banco. Okay? Então a gente vai evitar usar o estático, porque o estático ele só vai permitir uma cópia compartilhada entre todas, um dado compartilhado entre todas as cópias. Tá? Então ele tem uma funcionalidade muito específica que em algumas situações ela pode ser útil, mas não é o caso. Tá? Então eu vou querer que esse membro meu tenha cópias individuais para cada conta que eu criar. Então cada conta tem o seu titular, cada conta tem o seu saldo. Então eu não posso usar o estático. Okay? Então eu poderia vir aqui e criar uma string chamada titular. Tá? E aí uma coisa importante é uma prática no C# usar letra maiúscula para membros que serão expostos, eu já explico isso. E eu vou ter aqui também um décimo para o saldo. Ok? Isso aqui já funciona dessa maneira. Então a minha classe conta dispõe de 2 dados, titular e saldo. Ok? Então, se eu vier aqui na minha classe main, agora eu quero criar cópias de conta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, criar uma variável do tipo conta, chamada conta1, e inicializá-la aqui. Primeira coisa que ele me reclama, ele fala, eu não sei o que é isso. Ok? Conta está definido aqui, porém ela é de outro namespace. Então eu tenho ou que fazer aqui meu banco.conta, aí ele dá certo, mas como eu vou usar isso muitas vezes, né, eu posso vir aqui e dizer para ele que o namespace meu banco está sendo utilizado por esse programa, então é para ele identificar tudo que for do namespace meu banco aqui dentro. A gente já viu isso com System, né? Então agora eu tenho um tipo aqui, ó, chamado meu banco.conta, disponível para trabalhar. Tá? Então eu posso só declarar conta 1 e conta 2. Okay? Feito isso, eu reservei 2 espaços de memória, 2 variáveis, tá? Do tipo conta. A classe vai funcionar como um tipo de variável, chamada C1 e outra chamada C2. As duas estão completamente vazias. Tá? E nessa situação, esse vazio significa o tipo de dado null. Okay? Quer dizer que não contém valor nenhum. Tá? Como é que eu coloco uma conta aqui dentro para que essa conta tenha um titular e um saldo? Tá? Eu vou precisar criar uma instância dessa classe, uma cópia dessa classe. Tá? Então eu vou dizer aqui que o meu C1 vai ser igual a uma nova conta que tenha titular e saldo. Como é que eu faço isso? Usando a palavra-chave null. Null o quê? Null conta.
Então, essa é a sintaxe. Então, agora, vocês podem ver que C1 é um cara que contém algumas coisas aqui, mas, porém, não contém nem titular e nem saldo. Para que titular e saldo estejam visíveis fora desse contexto, eu preciso abri-las publicamente, utilizando o modificador de acesso public. Feito isso, agora, quando eu apertar C1, eu tenho lá o meu saldo e o meu titular. Então eu posso vir aqui e dizer que o meu titular é Hermógenes e que o saldo é, por exemplo, R$100. Ok? Isso aqui funciona perfeitamente. Ok? Isso é uma maneira. A C2 eu vou fazer de uma maneira mais rápida. Então, eu quero uma variável do tipo conta, chamada C2, que recebe uma nova conta e C2 ponto titular é igual a Nery e C2 ponto saldo é igual a 200. E aí eu posso utilizar essas estruturas para fazer qualquer lógica que eu quiser no meu programa. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e exibir writeLine e fazer fulano tem tanto e ciclano tem tanto. O que é o fulano? C1 ponto titular, C1 ponto saldo. Vamos colocar aqui só uma formatação de dinheiro. C2 ponto titular tem C2 ponto saldo. Então vamos ver se isso aqui funciona para a gente ver essas classes em execução. Então percebam aqui, ó, que essa variável C1 ela tem tudo referente a uma conta e essa variável C2 ela tem tudo referente a outra conta. Isso é uma maneira muito boa de trabalhar, tá? Então, olha lá, ó. E aí eu consigo dentro da variável C1 buscar o valor titular e dentro da variável C1 buscar o valor saldo, independentemente. Esqueci de colocar a formatação aqui, né? Ok. Então, olha que bacana, né? Você tem uma variável que ela é uma abstração de uma conta. E isso, para praticamente todos os programas, você consegue achar alguma abstração útil e aí utilizar as estruturas de classe para trabalhar. Tá? Isso é muito, muito, muito legal. Tá? Aqui eu posso fazer qualquer tipo de manipulação, né? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, e aumentar esse saldo, por exemplo, igual a C2 ponto saldo mais 500. Recebeu o pagamento do auxílio emergencial. E agora vocês vão ver que ele se reflete, tá? Então são dados que se comportam como qualquer variável, ok? Esses membros que são públicos, tá? Uma coisa importante é que existem outros tipos de modificador de acesso. Então, por exemplo, se eu pegar aqui titular e mudar para private, o que vai acontecer aqui? Eu não consigo acessar este valor deste membro da classe conta, porque eu disse que ele só está acessível neste contexto aqui. Ok? Então,
você tem que identificar dentro do seu programa o que só deve ser visto por dentro da conta e o que pode ser visto também por fora da conta, ok? Isso é totalmente controle seu para chegar na abstração que você precisa. Mas por que eu criaria um membro privado, né, que só é visto dentro da classe? Para esconder comportamentos que você não quer expor para terceiros, tá? A gente vai ver um exemplo disso já já. Uma coisa importante aqui é que C1 e C2 são variáveis como qualquer outra, tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, e fizer C1 igual a C2, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar o conteúdo de C2 e gravar em C1. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha só, você pegou a referência a C1 e a C2 e gravou em C1. Então, isto aqui se perdeu. Isso aqui não existe mais e a própria linguagem vai utilizar um recurso chamado coletor de lixo, garbage collector, para apagar essa variável de memória e manter somente C2. Mesmo C2 estando acessível via C1. Então, C1 e C2 são só endereços de memória. Para especificar um pouquinho melhor aqui, ó, se eu pegar aqui C1 ponto titular e mudar agora para outro nome, por exemplo, Wagner, e se eu pegar C2 ponto saldo e mudar, por exemplo, para 1000, o que vai acontecer? Tanto C1 quanto C2 estão mudando o mesmo dado. Então, você percebam que aqui, ó, vai ficar tudo igual, ó. Wagner 1000 nas duas situações, ok? Wagner 1000, Wagner 1000, porque tanto C1 quanto C2 estão apontando para o mesmo conjunto de dados. A hora que você fez isso aqui, você diz que C1 e C2 apontam para o mesmo local, tá? E isso é um dos principais conceitos que você precisa ter em mente. Essa instância de conta, né, essa cópia de conta, a gente vai chamar de objeto. Esse objeto ele tem uma existência independente em algum local da memória. Quando você diz que alguma coisa é igual a isso, você está gravando um apontamento para aquele espaço de memória. E C1 ele contém somente uma referência para aquele objeto, que pode ter dados e comportamento. Quando você cria esse C2 com uma nova conta, você cria um novo objeto em memória e uma nova variável. Então você tem C1 apontando para cá e C2 apontando para cá. Quando você faz isso aqui, você diz que C1 que estava apontando para cá, vai passar agora a ser uma cópia desse C2. Então ele não vai mais apontar para cá, ele vai apontar para cá. Então você vai ter C1 apontando para cá e C2 também apontando para cá. E esse cara aqui, ele está órfão. Por isso, o nosso coletor de lixo pode tirá-lo da memória. E agora você tem duas variáveis apontando para o mesmo objeto. Okay? É isso que está acontecendo. Então, quando você manda mudar o titular de C1, você está mudando desse objeto aqui. E quando você manda mudar o saldo de C2, você está mudando do mesmo objeto. É isso que está acontecendo aqui, tá? E se você vier aqui em algum momento e falar para qualquer um dos dois que ele vai receber o valor nulo, o que vai acontecer? Ele vai essa referência desses dois caras vai ser apagada. Então eles estão apontando mais para lugar nenhum. Então esse objeto também vai ficar livre e vai sumir, tá? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação.
olha só, ele vai dar um erro. Aonde que ele deu um erro? Já na linha 26. Ok? Ele não consegue gravar aqui esse valor. Eu acho legal aqui nesse caso a gente fazer uma depuração para enxergar o que está acontecendo, tá? Então eu vou depurar, eu já deixei configurado antes porque eu sabia que a gente ia precisar disso. Então vamos ver aqui, ó, passo a passo o que está acontecendo. Eu coloquei um ponto de parada aqui. Se você não sabe como depurar, tem um vídeo no canal explicando como fazer. Ok, então ele já detectou que a gente tem nesse programa declarado C1 e C2 e ambos não contêm nada. Agora ele vai fazer essa primeira linha. Então olha só, ele viu que C1 é do tipo meu banco.conta, que contém um saldo e um titular com os valores padrão. Percebam que a string e o valor padrão é nulo, ok? Porque string também é uma referência. Funciona exatamente do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Saldo. O titular foi gravado, está aqui. E saldo foi gravado nessa cópia que está vinculada a C1. Ok? Agora, ele instanciou C2, que é uma nova conta. Gravou Nery. Gravou 200. Próximo código, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o saldo, né? Então ele vai pegar o saldo, que agora é 200, vai processar 200 mais 500 e vai gravar no saldo. Olha lá, no saldo de C2. Maravilha. Conforme o esperado. Agora, C2 é o quê? A referência a 700, Nery. C1 é a referência a 100, Hermógenes. Quando eu fizer este comando, olha o que aconteceu. Ó. C1 passou a fazer referência ao espaço de memória que continha 700 e Nery. Quando eu fizer este comando aqui, ó, ele vai zerar a referência de C2. Então, C2 não aponta mais para ninguém. Mas C1 ainda está apontando para aquele cara que inicialmente era C2. Quando eu faço uma mudança da variável C1 usando daquele objeto usando C1, ele consegue fazer. Mas quando eu tento fazer via C2, ele não consegue, porque C2 não tem mais nada. Ok? E ele vai quebrar. Ok? Então, usem isso aqui quando você precisar entender o que está acontecendo. Tá? Digamos que para o problema que você quer resolver, não faça sentido criar uma conta sem que ela tenha um titular e um saldo. Okay? Que é o que está acontecendo aqui, né? Neste momento aqui, ó, entre a criação da instância e você acertar esses dados, não há não há dados, né, no titular e no saldo. Essa conta não tem titular e ela não tem saldo. Tá? Existem algumas maneiras de você criar essa conta já com o titular e com o saldo. Uma delas é quem está usando a classe, né, aqui a pessoa que está usando a classe que você criou, ela pode, aí o que eu vou fazer? Vou comentar aqui. Ela pode, já na criação da variável, antes do ponto e vírgula, criar um bloco entre chaves e aqui já definir os valores. Então,
Geralmente a gente faz uma quebra aqui para ficar mais legível e já define aqui, ó. Você pode até dar Ctrl barra para aparecer a lista, ó. Você vai ver que você só tem saldo e titular. Então você já pode dizer que o titular ele é o Hermógenes e separado por vírgula você pode pegar qual mais valor você quer definir inicialmente, tá? Ok? E o ponto de vírgula vai no final. Então, você pode usar essa sintaxe aqui, ela é uma maneira mais simples de fazer essa mesma coisa e mais legível, e dessa forma a conta nunca estará sem valor, né? Porque aqui, entre essa linha e essa linha, a conta não tem valor. Aqui ela já nasce com este valor em um único comando. Essa é uma maneira de fazer. Mas aqui ainda depende, né, na verdade, do programador que está utilizando a classe. Se você, na hora de criar sua abstração e falar assim, não, no mundo real não existe uma conta sem titular e sem um saldo, nem que esse saldo seja 0. Então você já pode forçar isso no comportamento da sua classe, já deixar isso programado. Como que você faz isso? Aqui na classe. Tá? Então tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui para tornar esse comportamento mais próximo do comportamento real. Uma coisa que a gente pode fazer é dizer qual é a condição para que essa classe exista, qual é a regra de construção de um objeto dessa classe. E você faz isso através de um construtor. Então é um membro da classe que você cria dentro dela que vai indicar o comportamento de criação desse objeto. Como é que você faz isso? Você faz isso usando um modificador de acesso, public ou privado, conforme você preferir, e utilizando o nome da classe. Então percebam, é o mesmo nome da classe aqui, né? E aí você escreve aqui dentro como se fosse um método, ok? Então, por exemplo, digamos que você só quisesse que, se ninguém informasse nenhum saldo, o saldo fosse R$100, por exemplo. Então você já poderia deixar isso aqui programado. Mesmo que uma pessoa não informasse saldo, você já teria um saldo padrão. Tá? 0, ok, ele sempre tem, porque é um valor numérico, e esse valor numérico começa em 0. Ok, tudo bem, sem nenhum problema. Tá? Como é que eu acesso aqui dentro do meu construtor e de qualquer outro método da minha classe os valores, né, que estão aqui? Percebam que existe uma cópia de titular e de saldo para cada cópia de conta, né? Então eu preciso dizer que eu estou acessando o titular e o saldo deste objeto específico e não de outro. Então do objeto que tiver no contexto nesse momento. Então eu vou usar a palavra this. This quer dizer este aqui. Então posso dizer, por exemplo, que o saldo padrão é, sei lá, R$100. Digamos que a gente esteja dando um bônus para todo mundo que cria uma conta sem um saldo inicial, ou somente é possível abrir conta com saldo inicial. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar tanto este saldo aqui como este saldo aqui e não vou alterar. Então percebam, eu não alterei o saldo em nenhuma situação. Vamos rodar o nosso programa e vamos ver o que acontece. Vocês vão ver aqui, ó, eu não alterei o saldo, mas eu disse aqui, ó, que quando uma conta for criada, faça esse comando. O que esse comando faz? Pega a cópia que a gente está usando nesse momento e muda o saldo para 100. Então percebam, ó, mesmo o meu código não falando nada sobre o saldo, o meu saldo iniciou em 100. Okay? Aqui no meu construtor, eu posso escrever qualquer código de programação que você quiser. Tá? Então, digamos que toda conta vai necessariamente ter um arquivo em disco. Ok, cria o arquivo em disco nesse momento. Tá? Então você faz aqui a lógica que você quiser. Uma coisa muito comum de se fazer
nos construtores é exigir que se informe os dados que são obrigatórios. Então eu posso criar aqui um parâmetro, né, que é igualzinho num método, numa subrotina, tá? Então vejam lá no vídeo de subrotina como fazer, dizendo, ó, você precisa me indicar o titular e você precisa me indicar o saldo. Ok? Você vai me indicar o titular, vai me indicar o saldo e aí sim você consegue criar uma conta. É isso que você está dizendo. Não existe conta se você não me disser quem é o titular e o saldo. E aí você pode, né, pegar este titular aqui e dizer que o valor padrão dele é o que você recebeu aqui como parâmetro do método titular, do método construtor, né? E aqui, o saldo, em vez de ser 100 como padrão, ele é exatamente o valor que for passado aqui. Então, do jeito que está criado aqui, o nosso programa já não vai funcionar. Por quê? Porque ele não informa titular e saldo na construção de conta. Então, percebam aqui, ó, deixa eu só salvar, que ele vai dar erro agora. O que a gente tem que fazer aqui agora? Essas duas maneiras de iniciar aqui não vão funcionar. Ok? Por quê? Agora, na criação, né, na hora de usar o null, você já tem que passar esses valores. Então agora, quando você abre parênteses aqui, ó, ele já mostra para você. Ó, você precisa informar o titular e o saldo. Então a gente já vem aqui, já indica o titular e já indica o saldo. Agora ele funciona. Então percebam que assim é a maneira mais garantida. Não tem como ninguém criar uma cópia de conta que não tenha um titular e um saldo. E aí o seu programa fica muito mais próximo da abstração da vida real de uma conta que necessita que esses dois dados existam. Mas digamos que você queira só o titular, não queira a conta. Tudo bem, você muda o construtor, ele não vai receber o saldo, e aí o saldo você vai ter que mexer normalmente da maneira que a gente tinha visto antes, né? Isso também é possível. Então percebam que o resultado disso aqui é exatamente o mesmo do anterior. Se a gente rodar esse programa, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Mas o bom é que você não tem uma situação inválida de conta, né? Sempre que uma conta for iniciada, ela já inicia com os dados necessários para ela funcionar. Tá? Mas digamos que eu quero os dois comportamentos. Eu quero tanto poder criar já com titular e saldo, como eu quero poder criar uma conta vazia e mudar individualmente. Você pode fazer. Como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma sobrecarga desse construtor. O que isso quer dizer? Você vai ter que ter mais de um construtor, mais de uma maneira de construir um objeto conta. E como é que você vai fazer isso? Declarando mais um construtor. Então percebam que ele tem o mesmo nome, porém eles têm assinaturas diferentes. Aqui eu tenho uma assinatura com 2 parâmetros, um string e um decimal, e aqui eu tenho uma assinatura sem parâmetros nenhum. Então, como é que eu faço para iniciar um objeto conta sem parâmetro nenhum? Esta aqui é a lógica. Digamos que a única lógica que eu tenha, por exemplo, é que saldo comece valendo 0, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Ok? Talvez nem precise disso. Não quero nada, eu quero só dizer que é possível. Então, você pode até deixar mais bonitinho e fazer assim. Vazio, ó. Você pode criar sem nada e pode criar com titular e saldo. Então, nessa situação, eu posso vir aqui e criar uma conta C3, new conta, e não deixar, e não passar nenhum parâmetro, e depois ter que mudar individualmente, ponto titular é igual a vaga. Ok? Então, você tem a possibilidade de criar a estratégia de construção que você achar melhor para o seu problema. Okay? Qual que é certo, qual que é errado? Todos são certos, todos são errados se você
definir o seu problema de uma maneira ou de outra. Tá? Então, você, como programador, tem a capacidade de definir a melhor situação para o seu programa. Ok? Vamos supor aqui que a gente não quer esse comportamento aqui. Né? Ok? A gente quer somente o comportamento da obrigatoriedade do titular e do saldo. Tá? Então, eu vou excluir essa variável conta 3 aqui e vamos ficar só com a conta 1 e conta 2. E aqui, né, o que a gente quer? A gente quer agora garantir que o nome do titular nunca vai ser alterado. Eu não quero que você venha aqui, depois de ter iniciado o titular como Hermógenes, vir aqui e mudar o titular para qualquer outra pessoa. Okay? Eu não quero fazer isso. Eu quero garantir que você não pode fazer isso. E eu quero garantir também que você não chegue aqui de qualquer maneira e mude o saldo para qualquer outro valor. Eu quero garantir que você faça isso através de operações de saque e de depósito. Okay? Eu quero ter um maior controle sobre isso, eu quero impor lógicas nessas mudanças. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que certos comportamentos da minha aplicação eles estejam escondidos de quem está aqui fora, eles estejam encapsulados, além de abstraídos. Eles estão abstraídos, mas eu também quero que eles estejam, de alguma forma, escondidos do usuário para que ele não possa fazer uma ação que ele não possa fazer. Né? Então, agora a gente vai ter algumas características que vão nos permitir fazer isso. A principal ferramenta do .NET para permitir esse tipo de controle é a utilização de uma estrutura chamada propriedade. Tá? No .NET, de maneira geral, a gente deve evitar criar essas variáveis, né, aqui diretamente públicas. Tá? Costuma ser uma má prática de programação, porque a gente não tem nenhum controle sobre isso aqui. Quem está do lado de fora da classe pode alterar livremente esses valores. Então, para que a gente possa ter algum controle, a maneira recomendada de se fazer isso no .NET é através do uso de propriedades. O que é uma propriedade? Ela é uma estrutura que vai permitir ter comportamento na hora de ler e gravar num membro da classe. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comentar esse membro titular aqui e vou criá-lo novamente em formato de propriedade. Como é que a gente faz isso? E aí ela é até preferível em relação ao membro do tipo, o atributo do tipo variável, né? Então a gente vai vir aqui e o Visual Studio Code ele tem um simplificador muito bom para a gente, o Visual Studio também completo, prop. Então se eu vier aqui em prop e apertar tab, ele já coloca uma estrutura para mim. Ó. Ele é muito parecido com a criação de variável, então ele é um public, ele tem o tipo, o nome, só que em vez de fechar com ponto e vírgula aqui, ele cria um bloco que tem uma palavra chamada get e uma palavra chamada set. Vamos ver a diferença. Então, logo que eu apertei tab, eu já posso escrever o tipo, string, aperto tab de novo, já escrevo o nome, titular, e aí eu posso apertar ESC, ele já redefiniu para mim. Então percebam que agora, né, aqui, em vez de eu ter criado uma variável simples, eu criei essa estrutura aqui. Tá? Seria a mesma coisa que trocar o ponto e vírgula por essa estrutura toda aqui. Que aí ele tem uma palavra chamada get, que significa obter, e set, que significa alterar, né? Gravar, configurar, criar um valor para ele. Né?
Então, essa palavra get é o comportamento em relação a você conseguir ler o dado do titular. E o set é a informação referente a você conseguir gravar esse resultado. Então, aqui é leitura e aqui é gravação. Do jeito que está criado aqui, ela vai ter exatamente o mesmo comportamento desse. Tanto que se a gente voltar para o nosso programa, vocês vão ver que nada aparece de erro aqui. E o programa vai funcionar normalmente. Porém, se eu vier aqui, por exemplo, e mudar o meu set para private, aqui dentro da minha classe eu consigo gravar o valor de titular. Tanto que não mostra erro aqui. Mas aqui de fora, quando você tentar alterar o valor de titular, ele não vai deixar. Por quê? Ele está dizendo que o acessador set é inacessível. Então eu não posso alterar o titular. E aí você consegue ter uma proteção aqui. Você poderia fazer isso também com get. Ok? Óbvio que para fazer pelos dois, né? Se você vai fazer para os dois, seria melhor usar private aqui, como um todo, tá? Mas, se você vai usar só um ou só o outro, nessa situação aqui, eu posso gravar, mas não posso ler. Então, ele não dá erro aqui, mas ele dá erro aqui, na hora que ele vai ler a propriedade titular. E aí ele fala que o acessador get é inacessível. Okay? Então você pode fazer esse controle usando as propriedades, tá? Outra coisa que você pode, aqui na verdade a gente quer o set privado, né? Uma coisa que você pode fazer aqui também é definir comportamentos específicos no get e no set. Então, por exemplo, né? Digamos que eu quero modificar a maneira que essa variável vai ser gravada ou que essa variável vai ser lida, tá? Então, digamos, por exemplo, que eu quero modificar aqui o get do titular para só retornar o nome do titular em maiúsculo. Por exemplo, eu quero armazenar ela do jeito que veio do usuário, maiúsculo ou minúsculo, mas toda vez que eu ler, eu quero que ela já venha em maiúsculo, por exemplo. Então você pode fazer isso, né, escrevendo um código aqui para o get. Então, como é que a gente costuma fazer isso, tá? Primeiro eu vou fazer um ajuste aqui de indentação, tá? E agora a gente pode vir aqui no get e trocar esse ponto e vírgula aqui por um código. Ok? E aí eu preciso escrever um código como se fosse uma subrotina, né, que tenha um return alguma coisa que seja do mesmo tipo daqui. Então, se ele é uma string, eu tenho que retornar uma string. Do jeito que está feito aqui, eu nunca vou retornar o nome mesmo do titular, só vou retornar vazia. Mas não é isso que eu quero, né? O que eu quero retornar? Exatamente o nome do titular transformado em maiúsculas. Quando eu quiser escrever um código assim, eu quero personalizar o get e o set, a minha propriedade ela funciona um pouquinho diferente. Ela não tem mais o valor, ela passa a ser simplesmente um comportamento. Então eu vou ter que ter um outro lugar para armazenar o valor. Então eu posso aqui, por exemplo, e essa é a maneira padrão de se fazer isso, eu crio uma variável privada e o normal, né, é criar ela com o nome underline e com a inicial maiúscula e o mesmo nome da propriedade que você expôs. Então, este membro ele é privado, só é visto de dentro da classe, não tem acesso externo, mas eu tenho uma propriedade que expõe este valor aqui com um tratamento.
Então eu posso vir aqui no get e dizer que ele retorna exatamente o conteúdo de this.titular e que o meu set, digamos que ele não seja privado, eu tenho a exposição de um set. Ele vai, toda vez que eu receber, ele vai gravar em this.underline titular o valor que foi tentado gravar. Qual é esse valor que foi tentado gravar? Existe uma palavra-chave chamada value. Ok? Então agora, o que eu fiz? O valor real de titular, ele está totalmente isolado. Percebam que underline titular, ele não vai ser visível aqui, ó. Então eu não tenho underline titular aparecendo. E a minha propriedade titular, ela é totalmente... eu tenho total controle sobre ela, porque eu digo o que vai acontecer quando ele tentar obter o valor. No caso aqui eu simplesmente peguei o valor desse cara e devolvi. Ou quando ele tentar gravar o valor. E eu peguei esse valor exatamente daquela variável. Perceba que eu posso fazer todo tipo de comportamento aqui. Por exemplo, na hora de retornar, eu posso garantir que ele vai retornar sempre com toUpper, por exemplo. E aqui eu poderia, por exemplo, na gravação, vir aqui, vamos fazer uma validação aqui. Então, se o meu valor for igual a vazio, então se eu não receber um valor na hora de gravar, vamos colocar uma exceção, por exemplo. Vamos dar uma argument exception, new, né? Se você não sabe o que é uma exceção, você provavelmente deve ter pulado o vídeo sobre exceções. Assista porque ele é importante. Titular obrigatório. Por que ele está me dando erro aqui na argument exception? Porque a argument exception está no namespace system. Então eu preciso colocar um using system aqui em cima. Então, ó, qual é o comportamento aqui agora? Se ele tentar, via propriedade titular, gravar um valor que seja vazio, eu vou dar uma exceção. Se não, eu vou gravar o valor. E na hora de retornar, ele vai retornar com maiúscula. Então vamos ver se essa brincadeira toda aqui funcionou. Então, ó, não tem erro nenhuma. Aqui, ó. Primeira coisa, eu vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui, só para a gente ver se continua funcionando o nosso comportamento padrão. Tem que mostrar Hermógenes 100 na L200. Mas olha só que bacana, ó. Hermógenes já veio maiúscula, e aqui, ó, eu não tinha definido maiúscula. Okay? O que faz ele tornar maiúsculo? O momento de ler aqui titular. Então, no momento que titular vai ser lido, ele vai pegar o conteúdo que está nesta variável aqui e transformar em maiúscula. Se eu tentar agora vir aqui no titular e gravar um valor vazio, veja só o que vai acontecer. Eu vou ter um erro. Que erro eu vou ter? Um erro de argumento chamado titular obrigatório. Então, vai estourar uma exceção porque nós definimos assim na nossa validação. Então, perceba que a gente pode impor o comportamento que a gente quiser. E se eu tivesse deixado vazio aqui, ó? O que vocês acham que vai acontecer?
olha só, ele deu a exceção. Por que ele deu a exceção? Se eu fiz via construtor, é que o meu construtor está usando a propriedade. Aqui eu poderia ter usado diretamente o meu campo privado aqui, ó. E aí funcionaria, se esse fosse o comportamento que eu quisesse. Aí ele aceitaria vazio ao construir, mas não aceitaria vazio ao modificar usando a propriedade. Tá? Obviamente não é esse comportamento que eu quero. Eu quero já o comportamento anterior, que só possa ter aqui o nome feito como vazio, não permitindo vazio. Okay? Então, vamos aqui fazer uma refatoração no nosso programa. A gente viu bastante conceito, mas ele parece que para um pouquinho de fazer sentido, né? Então vamos lá, vamos rever o nosso programa e vamos ver qual que é a melhor maneira de fazer. Como é que a gente quer que seja realmente o titular? A gente quer que ele receba um valor inicial, que esse valor inicial não possa ser vazio, e que ele não possa ser alterado depois. Então, o que está diferente aqui? O que eu tenho que mudar? Eu tenho que transformar esse meu set em private, certo? Então aqui eu garanto tudo, ó. Eu não preciso desse toUpper, isso aqui foi só um exemplo, né? E aí eu tenho uma variável privada com o titular, que eu posso usar só aqui internamente, exposta via a propriedade titular, que tem um get que só pega o valor que está lá e um set que garante que esse cara não seja vazio. Beleza, temos um comportamento bacana aqui. Se a gente não precisasse dessa exigência de nomes vazios, né, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar toda essa implementação aqui, colocar um get, colocar um private set e tirar esse cara aqui. Ok? Seria uma implementação muito mais simples, tá? Me parece melhor nessa situação. Vamos considerar que a gente não tem aquele problema de nomes vazios, né? Só por simplicidade do nosso exemplo aqui. Então, nessa situação, eu não preciso de uma variável independente aqui, privada, né? Eu posso usar a própria propriedade para armazenar o valor, né? Ela mesma já tem o valor. O que não dá para fazer se você tiver que personalizar o get e o set. E você tem que personalizar os dois, como a gente acabou de ver, né? A gente vai fazer aquilo ali quando a gente tiver uma estrutura mais complexa. Aqui, no saldo, isso aqui parece resolver para a gente para o titular. Vamos ver se nada quebra, nada quebra. Para o saldo, a gente tem que ter um trabalho um pouquinho melhor, né? Primeiro a gente tem que garantir, vamos transformar esse cara aqui numa propriedade, né? Get set, agora ela é uma propriedade, tudo vai continuar funcionando, mas eu quero garantir algumas coisas, né? Primeiro, ninguém pode alterar o saldo externamente, isso é fato. Ele só vai poder alterar o saldo via uma operação chamada saque e uma operação chamada depósito, que a gente vai programar já já. E aqui eu tenho que garantir algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que garantir, que o saldo não seja negativo. Então eu já sei que eu vou ter que programar esse cara aqui, o set, né? Para ter essa validação. Então, não temos como escapar. A gente costuma criar antes aqui os campos privados. Então eu vou criar um private do mesmo tipo, underline saldo, e esse cara aqui vai conter o meu saldo mesmo que a minha aplicação vai usar. E esse cara aqui vai ter o encapsulamento, né, o acesso a esse
underline saldo aqui. Então vamos programar aqui o nosso get e o nosso set. Como é que vai ser o get do nosso saldo? Quem pediu o saldo vai receber ele normalmente do jeito que está armazenado lá. Então diz ponto underline saldo. Ok? Não tem nenhum trabalho a ser feito ao obter o saldo. Mas ao gravar, eu tenho que garantir que esse saldo não pode ser negativo, né? Então, vamos fazer um teste lá. Se o valor que a pessoa tentar gravar for menor que 0, então eu dou uma exceção. Vamos dar uma argument exception. Saldo inválido. E se isso não acontecer, aí a gente pode dizer que diz.underline saldo é igual a o valor que ele tentou gravar. Ok? Percebam que esse set ele é privado. Então, não é aqui fora. Aqui fora eu continuo não podendo alterar o saldo diretamente. Eu só vou poder fazer através de uma operação de saque e uma operação de depósito. Esse set ele é private. Então, algum código aqui dentro da classe conta, se tentar gravar um valor menor que 0, ele vai garantir para mim que não vai deixar. Então, isso é uma segurança para a gente. Aqui. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Como ele está usando a propriedade aqui, né, ó, se tentar iniciar com saldo negativo, ele já não vai deixar, porque a nossa própria validação aqui já garante. Vamos ver se isso aqui está certo mesmo? Então, se eu tentar gravar com menos 100 aqui, ele já tem que dar uma exceção para a gente. Por quê? Ó, saldo inválido. Por quê? Porque eu passei menos 100 para o construtor chama a propriedade saldo, ele não grava direto aqui, ó. Ele chama a propriedade que tem um set, ele é private, mas ok, eu estou na mesma classe, e ele testa. Se for menor que 0, ele dá uma exceção. Bacana, tudo tranquilo. Agora, eu não tenho uma maneira de alterar o saldo aqui. Então, digamos que a pessoa aqui fez um depósito. C1.saldo é igual a C1.saldo mais 200. Eu quero, mais, sei lá, 500. Eu quero depositar um dinheiro nessa conta. Ele não vai deixar, porque o set é inacessível. Então, como é que eu faço para garantir esse tipo de situação, né? Para programar isso aqui? Eu vou criar aqui na minha conta um comportamento. Percebam que eu só tenho dados aqui até agora, né? Eu falei que uma classe eram dados e comportamento. Então agora eu vou criar um comportamento, uma operação que pode ser feita nessa conta. E eu vou criar uma para o saque e uma para o depósito. Ok? Primeiro vamos fazer o depósito, que é mais fácil. Então eu vou criar uma operação pública, poderia criar privada também, vocês já entenderam o conceito, chamada depositar. Percebam que é exatamente a mesma sintaxe de criar uma subrotina, tá, gente? É uma subrotina vinculada a essa classe. Então eu tenho que dizer qual que é o tipo de retorno. O depósito ele vai mudar o saldo e acabou, né? Não tem valor a retornar. Então ele é do tipo procedimento, ele é um void, não tem retorno. Mas para que eu possa depositar, eu tenho que saber o valor de depósito. Então ele vai ser um decimal. Eu vou chamar aqui de valor a depositar. E aí, o que eu vou fazer com esse valor a depositar? Eu poderia validar,
mas eu não vou validar porque eu já tenho a validação aqui dentro da minha propriedade. Então eu simplesmente vou pegar this.saldo e vou somar esse valor a depositar. Ok? Posso fazer isso? Acho que a gente deveria fazer uma validação aqui, né? Porque eu não posso depositar um valor negativo, né? Não faz sentido. Então vamos fazer um teste lá. Se o valor a depositar for menor ou igual a zero, né? Eu não posso depositar nem zero, nem um negativo. Vamos dar uma exceção. Throw new continua sendo um argument exception, né? É um erro de uma informação que você está me passando e está errada. E eu vou dizer lá depósitos devem ser positivos. Aí você dá a mensagem que você achar mais adequada para o seu problema. Depósitos. Se ele não der essa exceção, né? Aí ele soma no saldo. E perceba que eu estou fazendo via variável saldo mesmo. E aí eu tenho essa operação depositar. Vamos testar esse cara aqui? Então se eu fizer C1.depositar 500, ele tem que subir de 100 para 600. E se eu fizer C2.depositar mais 95, ele tem que dar os 295. Vamos testar o programa está certo? C1 não, né? C2, 2. Vamos cancelar aqui. Então tem que ter 600 na conta Hermógenes e 295 na conta Nelly. Olha lá. Eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser, tá? Então vamos ver aqui. É uma operação. Você está passando uma mensagem para o objeto C1 dizendo que ele tem que fazer essa operação aqui. E essa operação consiste nesta lógica. Ok? Tudo funcionando perfeitamente. Agora, eu só quero testar se ele vai dar erro chamando com zero, né? Não deveria conseguir depositar com zero. Olha lá, deu um erro. Ó. E se eu tentar fazer com menos 10, também tem que dar o mesmo erro. Ok? Então, maravilha. Tá ficando bacana. Agora eu preciso também fazer o comportamento do saque, né? Então, vou criar uma outra operação aqui chamada sacar. O que eu preciso fazer na sacar aqui? Primeira coisa, decidir um tipo de retorno. Vamos deixar inicialmente um void aqui, sem nenhum teste. E ele vai ter que me dizer quanto ele quer sacar. Valor a sacar. E aí, qual que é a lógica do saque? Eu preciso saber se ele tem ou não saldo para sacar. Tá? Ele tem que ser, o valor a sacar tem que estar dentro da quantidade de saldo que ele tem. Então eu tenho duas coisas. Eu poderia fazer uma validação igual a essa e lançar uma exceção, né? Ou eu poderia fazer uma validação e retornar um valor sobre sucesso ou não. Então eu fiz uma estratégia no depósito, vou fazer uma diferente aqui no saque para vocês verem. Então meu sacar ele vai retornar um booleano. Eu vou criar aqui uma variável booleana chamada
possui saldo. E por padrão ela vai ser... não vai ter padrão nenhum, ela já vai calcular o saldo. Como é que eu sei se ela tem saldo ou não? Se o saldo dela, aí como o meu get aqui não faz nenhum processamento, né, só pega direto, tanto faz pegar uma ou outra, mas é uma boa prática usar a propriedade. Se o saldo for maior ou igual que um valor a sacar, então ele possui saldo, certo? Ele possui saldo. Se ele possui saldo, aí eu posso fazer o meu posso tirar esse valor, né? Ok? Reduzir esse valor do valor total. E aí eu retorno para ele uma informação dizendo se ele possui saldo ou não. Ok? E aí ele consegue tratar lá do outro lado para saber se essa operação foi executada ou não, né? Porque se não tiver saldo, ele não vai sacar. E como é que ele vai saber? Testando o valor de resultado disso aqui. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer também uma exceção, né? Então, se ele tentar passar para a gente um valor a sacar menor ou igual que 0, aí a gente pode realmente dar uma exceção. Não faz sentido você sacar um valor negativo. Saques devem ser positivos. Então agora, ó, se ele tentar sacar e passar para mim um valor menor ou igual que 0, eu já dou um erro. Não acontecendo esse erro, eu vou avaliar se ele tem saldo ou não. Então ele vai ter saldo se o valor a sacar for menor ou igual ao saldo. E aí eu olho, se ele possui saldo, eu tiro e eu retorno esse indicador para quem chamou, para ele saber se foi efetivamente sacado ou não. Ok? Então vamos lá, deixa eu depositar certinho aqui. E aí vamos fazer um saque. C1.sacar. Primeiro a gente vai dar um erro. Eu vou tentar sacar menos 20 reais. Ok? Então, poderia ser uma jogadinha, né, um erro do meu programa para você depositar em vez de sacar usando o método sacar. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, olha lá, não deixa fazer um saque que não seja positivo. Beleza. Agora eu vou fazer um saque de 20, um saque de 200 e um saque de 2.000. Então, C1 ela tinha 1.110, certo? Então, olha só. Por que ficou 390? Porque ele tirou 20, tirou 200, e na hora que tentou tirar o 2.000, a aplicação não deixou. Mas isso aqui está silencioso para a gente, né? A gente não viu, mas a aplicação não deixou. Tanto que ela não tinha os 2.000 para tirar aqui, né? Ok? Então, o que a gente tem que fazer nessa estrutura que foi criada? Eu preciso sempre avaliar se o saque deu certo ou não. Tá? Então, eu posso fazer sempre aqui, ó, por exemplo, testar o resultado disso aqui, que vai ser verdadeiro ou falso, né? Sacar vai te dar um verdadeiro ou falso. E criar um código. Se não conseguiu sacar, eu vou dizer aqui, ó, console writeline
saldo insuficiente. Ok? E eu vou fazer esse mesmo tratamento nos demais saques. Você poderia dar uma exceção também, tá? Aí você vê o que é melhor para o seu programa. Então vamos ver agora, ele tem que avisar para a gente quando é que ele foi insuficiente. Então, olha lá, ele foi insuficiente uma vez só, né? A gente sabe que foi na terceira aqui. Ok? Então você consegue controlar o retorno dessa função, se deu certo ou não, e montar a sua lógica em cima disso, quando você quiser. Para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode até vir aqui, ó, dizer para a gente entender qual foi o cara que deu errado, né? E rodar de novo aqui, vocês vão ver que foi exatamente o 2000 que deu o saldo insuficiente. Lógico que no programa real você não faria isso aqui, que é, tá vendo? Só para a gente entender a lógica que foi montada aqui. Tá? Agora, eu vou tirar toda essa lógica de saque aqui, de vários saques, e deixar um só. O que a gente quer fazer aqui agora? A última coisa que a gente quer fazer aqui é melhorar um pouquinho, tornar essa nossa conta um pouquinho mais complexa, né? Os problemas da vida real são muito mais complexos do que isso aqui que a gente está vendo. Digamos, por exemplo, que você não precisa só do nome do titular, você precisa de nome, endereço, telefone, blá, 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 contato, avaliação de crédito, uma estrutura muito mais complexa para o titular. Percebam que às vezes isso não faz sentido, não é responsabilidade da conta saber quais são os endereços do titular. Parece informação demais para uma conta, né? O histórico de avaliação de crédito do titular é uma informação da conta? Não é. Tá? Então a gente pode melhorar a nossa abstração trabalhando com mais de uma classe por programa. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é criar uma classe para armazenar dados dos clientes. Okay? Em vez de armazenar somente o nome do titular aqui na minha classe conta. Tá? Então nós vamos fazer uma refatoração, uma reconstrução desse programa para trabalhar com mais informações do titular. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo aqui dentro, que eu vou chamar de cliente.cs. Então agora eu vou ter uma abstração somente para o cliente. Então vamos criar aqui no mesmo namespace, que é um cliente do mesmo banco, mas eu vou criar uma classe chamada cliente. Classes sempre iniciando com maiúscula, tá? Isso é uma padronização de quase todas as linguagens. E o meu cliente, ele vai ter algumas informações. Você pode colocar quais você quiser. Eu vou usar nome e sobrenome e vou deixá-las bem simples. Então eu vou criar uma propriedade string chamada nome e vou criar outra propriedade string chamada sobrenome. Okay? Então digamos que a gente precisasse armazenar nome e sobrenome do cliente aqui. E eu também já vou criar aqui um comportamento para a classe cliente, né, que é calcular para a gente o nome completo. Então eu vou criar um método que retorna uma string chamada nome completo, que não vai receber nada, porque ele já tem os dados, né? Já tem o nome, já tem o sobrenome.
vai retornar para a gente uma string composta do nome, desse nome e desse sobrenome. Ok? Então eu tenho aqui uma classe para armazenar clientes completinha aqui. Tá? Faz sentido mudar o nome e o sobrenome do cliente? Algumas pessoas mudam de nome em algum momento. Então, para a abstração cliente, mudar o nome faz sentido. Para a abstração conta, faz menos. Tá? Então, antes a gente bloqueou lá, não faz sentido eu mudar o titular, a titularidade de uma conta. Mas, às vezes, faz sentido eu mudar o nome de um cliente. Tá? Então, por isso, essa abstração aqui pode fazer mais sentido. Tá? Mas o que acontece? Aqui na minha conta, o meu titular, ele é uma string. Eu não quero mais que o meu titular seja uma string. Agora eu quero que o meu titular seja um cliente. Então, ó que bacana. Opa, cliente. Então, isso aqui é uma variável, né? É um tipo de variável, essa classe. Então, agora eu consigo definir isso aqui dessa maneira. Que bacana. Só que eu preciso acertar também aqui no meu construtor que ele não vai receber uma string, ele vai receber uma cópia de cliente. Ok? Então, quem for criar uma conta tem que me informar qual é o cliente e não somente o nome. Meu programa aqui vai parar de funcionar porque ele te passava uma string. Agora ele tem que passar uma instância de cliente. Então eu posso fazer aqui, ó, cliente, vou chamar T de titular, né? Titular 1 é igual a um novo cliente. Ok? Vamos criar um construtor nesse cliente? Uma boa ideia, né? Então, eu vou dizer que eu só posso criar um cliente se você me disser uma string com o nome e uma string com o sobrenome. E aí, a gente já vai gravar os valores, como a gente aprendeu um pouco antes aqui nesse mesmo vídeo. Então eu só posso criar um cliente se eu disser nome e sobrenome. Então agora a gente já define aqui, ó, que vai ser Hermógenes Palácio e o meu cliente T2 vai ser um novo cliente. Aliás, eu não vou fazer o T2 aqui, para vocês verem outra construção. E na hora de criar a conta, quem que eu vou passar? T1. Aqui, ó. Beleza, maravilha. E aqui, ó, eu tenho uma outra construção possível. Eu já posso passar direto aqui, ó. New cliente. E aí eu passo aqui. Diego Nery. Então, ó, meu primeiro parâmetro é um cliente. Então, estou criando uma conta, passando um novo cliente e um salvo. O que a gente precisa acertar aqui agora? Perceba que agora titular ele é do tipo cliente. E eu mandei exibir aqui como se fosse uma string, né? Vamos ver o que vai acontecer para a gente ver que não é isso que a gente queria, tá? E eu já mostro como resolver. Então, ó, o que ele me mostra? Né? O tipo da classe, né? Quando eu tento exibir uma classe. Então, isso aqui é um problema para a gente. Como é que a gente vai fazer? Uma coisa legal é que sempre quando eu aperto pontinho aqui, eu mostro todos os componentes, né? Todos os membros dessa classe. Então, C1, ele tem saldo, saque, depósito, e ele tem aqui titular.
Então, se eu pegar titular, que é do tipo cliente, e apertar um pontinho novamente, aí você tem os membros, componentes do cliente, que são nome, sobrenome e o nosso método do nome completo, que é o cara que a gente quer. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente quer aqui exibir, né? Então, titular, ponto, nome completo. Abre e fecha parênteses, porque é um método. Então, digamos que a gente queira a mesma coisa aqui e vamos ver como é que fica. Agora a gente tem o acesso perfeitinho aqui do jeito que a gente queria. Ok? Então, tem muitas coisas que a gente pode construir no nosso programa utilizando classes, tá? Sei que essa aula é bem densa, teve bastante conteúdo e às vezes conteúdo que parece muito abstrato, tá? Porque as classes, elas são criadas, praticamente tudo que você faz com classe você consegue fazer sem elas, tá? Mas elas vão permitir que a gente pense o nosso programa mais próximo da vida real, mais próximo de como as coisas funcionam na vida real, o nosso código fica mais legível e fica mais fácil de dar manutenção, tá? É mais difícil às vezes de escrever inicialmente, mas ele é muito fácil de corrigir e modificar depois. Que programas na vida real são exatamente isso, eles são alterados, as coisas mudam na vida, né? A prática de programação, né, a maneira de se programar utilizando classes para representar coisas da vida real, né, e objetos que são instâncias dessa classe na vida real, é o que a gente chama de programação orientada a objetos. Eu não preciso programar orientado a objetos para utilizar classes. As classes são parte da sintaxe da linguagem. Eu uso do jeito que eu achar melhor. Mas se vocês usarem pensando nos objetos da vida real e construindo programas em cima disso, a gente diz que você está fazendo análise orientada a objeto e programação orientada a objetos. Okay? Existe muita coisa, muito material, muita maneira diferente de se pensar em relação à programação orientada a objetos. Então, eu procurei aqui ser o mais agnóstico possível e não dizer para vocês faça desse jeito, faça daquele jeito. Tá? Tem algumas coisas que são sempre más práticas, tem algumas coisas que nunca são. Tá? Cada linguagem implementa isso de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu diria para vocês, caso vocês se interessem por esse assunto, estudar um pouquinho mais sobre orientação a objetos. Tá? Tem algumas coisas de orientação a objetos que eu não tratei especificamente porque elas não necessariamente fazem parte da programação básica, elas já são melhorias, tá? Que por exemplo, a herança, né? Existem mais 4 características que definem a orientação a objeto. A abstração, que eu já falei para vocês, o encapsulamento, que é essa possibilidade de ter um valor ou um método que não aparecem para quem não precisa, né? Basicamente os modificadores private. Ele tem a capacidade de a característica da herança, que é onde eu posso ter derivações de classes, onde, por exemplo, eu posso ter uma classe cliente que vai ter uma subclasse, uma subdivisão chamada cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. E eu posso ter uma classe conta que vai ter 2 subdivisões, uma conta poupança e uma conta corrente. A linguagem tem mecanismos para fazer isso que são muito bacanas e a gente chama isso de herança. Tá? Então, quem se interessar pode ir atrás dessa questão. E também tem uma característica chamada polimorfismo, que ela é dependente da herança, do tipo, o saque numa conta corrente ela é diferente do saque numa conta poupança. Porque na conta poupança eu só saco se eu tiver saldo, e numa conta corrente eu saco se eu tiver dentro do meu limite. Então, eu quero dar o comando sacar para minha conta, mas eu quero que ela funcione diferente se for uma corrente ou se for
uma poupança, e eu não quero ficar fazendo if disso aí, tá? Então esse é o tipo de coisa que você consegue fazer com herança e polimorfismo, tá? Mas isso eu vou estar muito descendo na programação orientada a objetos, que não é o conteúdo dessa aula, tá? Mas para quem quiser, é muito bacana e muito legal estudar isso aí, tá? Então, o nosso objetivo aqui era ensinar como funcionam as classes de maneira geral, e eu acho que isso a gente conseguiu obter. Tá? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.